Ponte João Dias. Essa ponte divide a cidade em dois mundos. Foi assim que um dos maiores artistas de nosso tempo, o rapper Mano Brown, definiu: o mundo é diferente da ponte pra cá. Suas músicas inspiraram toda uma geração, e isso culminou num boom cultural de expressões artísticas de alto nível. O ciclo da história, mais uma vez lançando as produções de seu lugar de origem, do povo para o mundo. Uma vez mais, vamos parar o tempo e refletir sobre isso. Moça bonita do lenço, da cabeça aos pés no chão. Mãe a cozinhar pro filho, cadeia, arroz e feijão. O sol alegra a lavadeira que beca na beirada do ribeirão. Velha que espera o marido, dorme na frente do mar. Quem nunca perdeu seu filho não sabe desesperar. Meretriz que amamenta a cria, chora feliz é menina. Vai ter o que lhe ensinar. Oh, 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 oh. Licença que meu boi chegou. Bêbado um animal. A gente tem uma coisa muito própria nossa, né, de quem mora na periferia, de um jeito de viver, um jeito de lidar com as coisas, que é uma cultura de só de quem vive aqui é que sabe, né? Cultura de periferia pra mim é o pipa, mano. É o futebol de várzea, é o caldo de cana com pastel do domingo na feira, não é isso? O pagode em cima da laje. Esse tipo de cultura. Eu acho que nós conseguimos colocar a poesia, a cultura. Porque surgiu nesse contexto todo a palavra estética da periferia e a gente foi responsável muito por um estudo sobre uma estética própria da periferia com o nosso espetáculo. Porque tudo que a gente... toda a nossa precariedade de produção, ela virou forma, ela virou estética, ela foi para a cena. É uma tecnologia que algum ancestral soprou no nosso ouvido para fazer valer, sabe? Então, o sarau é essa cultura tecnológica periférica, né? É uma coisa que bate forte para quem tem aquela relação encarnada. Assim como a Chapada Araripina bate forte para quem é do Juazeiro do Norte ou do Crato. Assim como ouvir uma música de migração
se você é de família migrante ou convive com pessoas migrantes, seja na Austrália, nas Filipinas ou no Leblon, no metrô, você vai sentir algo, cara. Vamos, Chico. Fui eu que te pari. Respeita. Sou sua mãe. Do meu ventre. Te germinou. Cresceram as ervas. Os cânticos. Essa é uma discussão muito... Lógico que existe a cultura da periferia, porque a cultura o que é, né? Se não somos nós, com os nossos conceitos, preconceitos, e o que a gente come, o que a gente não come, é toda uma... Então existe. Falar que não existe... Não tem como se fazer cultura sem conhecer a periferia, né? Você ouvir uma intelectual da vida cantando é chato pra caramba. Então, da ponte para lá, ele não consegue vir aqui e criar, mas ele quer absorver, ele absorve tudo. Tenta chegar perto, paga mico, né? Paga mico, fica feio. Por isso que eu acho que é muito importante a gente fazer cultura na periferia, mas não ser um objeto de abstração. De ser, eu sou da quebrada, mas eu não curto a quebrada. Sabe esse papinho de playboy de perifa? Aí eu não gosto muito da minha quebrada, sabe? Fulano é isso, não, nós temos tudo misturado, irmão. Nós temos que andar com todo mundo, se é que você me entende. E já era. Quem é, cara. Eu acho que cultura pra mim é isso. Aonde o nosso funk atingir, pois um favelado de verdade vai ser favelado mesmo se sair dali, por isso sou favela, eu fui e sempre serei favela, eu sou favela, eu fui e sempre serei favela, eu sou. Eu diria que existem culturas das periferias, a gente tem muitas culturas nas periferias. Então, quando você pensa, por exemplo, que o funk tem uma moda, uma linguagem, uma expressão artística ou diversas expressões artísticas, porque no funk você tem a dança, a música, etc., mas tem a moda, você tem a linguagem, você tem... Aqui a gente está falando de uma das culturas da periferia. Que espelunca é essa aqui? Isso aqui é um espaço cultural. Tá parecendo mais um curral. Tá todo mundo aqui na filosofia da vaca, cagando e andando pra nós. E aí? Não vai me apresentar pra essa corja? Que isso, Pimpão. Mais respeito com o nosso público. Se teatro dependesse de público, já tinha acabado faz tempo. Eita! Quanta gente! Desde a marcha da maconha que eu não via tanto drogado junto. E aí, veio ver? Pelo jeito não, né? Pelo jeito veio ser visto, né? E você? Veio obrigado porque tá filmando, não é? Que isso, gente, eu peço perdão pela falta de modos do meu amigo. É que ele teve uma infância difícil e não controla muito bem as emoções. Eu não sou descontrolado. É, um pouquinho você. Não sou descontrolado. Um pouquinho você. Eu não sou descontrolado! Pimpão! Respira. Se eu fosse descontrolado, eu ia meter bala em todo mundo aqui, ó! Pimpão, guarda essa arma! Mas aí virou uma estética, sabe? Virou uma coisa a ser estudada, de um tempo no teatro, um novo tempo no teatro. Que teatro é esse? Que ele é próprio da periferia, que a precariedade vira forma e é uma estética da periferia? Uma estética periférica? Não, chame como você quiser. Se é pra você lembrar da gente, então chame como você quiser. E aí é que tá o bambá. Nessa fertilidade que às vezes é escamosa, é nociva. Entre reconhecimento e estranhamento, tá ligado? Pô, eu adoro me reconhecer ali, saca? É muito louco você ver um filme ou ver uma novela
e falar, porra, eu me reconheço nisso, você tem um prazer. Ao mesmo tempo, é aí que os tubarão atacam, na comoção. É perigoso. Quando você fala cultura de periferia, é um olhar quase de fora para dentro, mano. Porque o que é cultura de periferia? Quem está determinando isso? Você está falando pelo seu grupo, porque não é homogêneo. Mas eu não sei dizer o que é cultura de periferia, na verdade. Eu só sei viver. Eu não sei dizer. É muito difícil definir, porque vai ser a cultura de periferia do meu olhar, do meu ponto de vista, assim. Para mim não existe cultura de periferia. Existe cultura. Arte de periferia, não. Existe arte, porque a arte é a essência do ser. E o ser, ele é em qualquer lugar, em qualquer espaço geográfico do planeta. Aí aparece um susto do lado de lá, né? Que não pode ser oficial isso. Como que isso não pode ser cultura oficial, né? Tem que ter algum... Então é cultura periférica. Isso a galera colocou, é um rótulo que vem da burguesia para se defender, porque a burguesia está sempre se defendendo, né, cara? A burguesia está sempre acima das paradas, nunca está no mesmo nível que o pobre, que o favelado, que nada. Aí, mas a periferia abraça isso, porque a gente sempre... Você é periférico como... Não é legal ser periférico, não era legal ser periférico. Ah, você vira da favela lá, você vira da comunidade. Hoje é bonito você falar, ah, sou da favela, o cara fala com orgulho, mas antes era meio que o favelado, aí você se escondia, né? Um bico de luz fode a cultura paulistana. Então, nesse ponto, eu preciso negar. Eu falo, não, cara, porque você tem um pensamento internacionalista, significa que você quer romper as fronteiras. Então, eu não posso me contentar com alguém me colocando, teatro de periferia. Algumas pessoas nem vão te assistir, porque tem preconceito. Agora já não é mais assim, porque as produções que nós fizemos nas nossas quebradas aqui superaram em muito as grandes produções. E eles vieram atrás da gente para roubar e para nos pegar. Tem uma discussão sobre isso, né? Se é literatura periférica, se não é. Eu penso que é uma literatura produzida por quem mora na periferia. Que a partir do momento que a pessoa mora na periferia, ela já vai ter um outro conceito, ela já vai ter uma outra visão de arte do que ela vai escrever, uma outra vivência, e ela vai pôr isso na literatura dela. Antônio saiu do trampo, louco pra ver seu filho. A 10 metros de casa, ele leva um tiro. No momento em que viu os olhos arregalados e o dedo indicativo se movendo, não teve nem tempo de sentir medo. A bala já queimava em seu peito, primeiro atiraram, depois conferiram documento. Na carteira, a foto de um recém-nascido, junto da certidão de nascimento. Os sons dos disparos da cabeça do seu João não saem mais. E ele, que era avô, se tornará pai e sofre todas as vezes que o neto pergunta, avô, onde está meu pai? Quando se perde o raciocínio, de nada vale a razão. É o segundo filho morto de forma violenta que perde seu João. Seu João aposentado passa a tarde sentado na calçada, olhando para o infinito como se enxergasse lá no céu seus 2 filhos. Não. O que ele vê é um mosquito de aço que balança o madeirite e faz voar a telha do barraco. Aos pés do Cristo Redentor, corações despedaçados, armas que soltam vagalumes avermelhados em busca de paz, mas comandadas pelo diabo. A população é o maior exército e permanece inerte. E pelas frestas,
relatam os fatos. Dona Maria já não senta mais em frente ao seu barraco, não tem mais samba no bar do seu Geraldo. A cidade se tornou um campo de batalha de uma guerra antes ocultada. Esse é o espelho de uma má educação, de uma saúde precária. Esse é o reflexo de uma classe social ignorada. Esse é o sangue da favela que escorre todo dia na calçada. E são os mesmos vampiros, sugando e dando risada. O mesmo sistema que caçou zumbi, caçou lampião. São os mesmos latifundiários que enriquecem com o dinheiro da corrupção. Se nos manifestamos, algemam nossos punhos, roubam terras indígenas e quilombolas, nos dão bolsa família de esmola, nem isso tem mais. Eu tomo enquadro, vem um gambé filho da puta me perguntar por que eu tô puto. Consequência. Elber, obrigado, caso. Mas se eu fosse falar o que é cultura periférica, por exemplo, é jogar bola. Cultura periférica é se encontrar no boteco de fim de semana, depois do trabalho. É saber de cor as 10 mais da FM, né? Cultura periférica é esperar a tela quente. Cultura periférica é discutir o que o Jornal Nacional impõe para discussão. Isso é cultura periférica, e isso não é legal. A gente quer fazer cultura e fazer cultura aí além. Eu nunca rotulei minha arte para esse lado. Minha arte, ela é um fruto dos saraus, com certeza. Me entendia. Meu primeiro público foi a Cooperifa. Primeiro lugar que eu recitei meus poemas, alguém aplaudiu e quis e conheceu e cantou o refrão, dono da minha cabeça, eu ia lá, o povo curtia, não existia celular, não existia nada. E aquilo, para mim, as primeiras pessoas que reconheceram que eu também era um artista. Então foi muito importante para mim. Porque eu não sabia que eu podia ser um artista. Essa produção periférica, ela dá voz para a periferia, ela dá voz para a massa, ela dá voz para o povo. Hoje a gente não pode falar de periferias sem ter um número maior de pessoas falando, né? A gente tem conseguido falar com mais gente. A gente tem conseguido sensibilizar mais pessoas que não estão necessariamente fazendo arte, cultura e social. Acho que dá voz às ruas, mano. Porque quando os caras matam, meu, um moleque, só nós escuta a mãe chorar, mano. E ela chora alto, mano. Não é? E aí, se nós não fizermos um texto, não colocar isso num rap, ninguém mais escuta. Então, o que a gente está fazendo desde sempre, desde quando surgiu o Mundo na África, é pegando essas vozes e passando adiante, mano. Eu acho que é uma questão de estrutura mesmo. Quem está na margem, o discurso da margem, é mais difícil de chegar no centro de quem já está no centro, né? Então, quando a gente instaura slams na periferia, saraus na periferia, clubes de leitura na periferia, um grupo de dança na periferia, a gente está descentralizando o discurso, né? E aí a gente não precisa, a gente dá um bug na máquina e aí não precisa que tenha alguém, mais uma vez, contando a história por nós, né? A gente se torna autônomo e a gente exercita a nossa própria voz, a nossa própria arte, nossos próprios movimentos, assim. Então, um livro que ele é publicado, ele é importante porque é isso, é a voz sendo contada pelo autor da voz.
Quando tem um sarau que as pessoas vão pela primeira vez, elas apenas assistem. E quando elas começam a frequentar, elas se sentem acolhidas e se sentem iguais. Quando as pessoas se sentem iguais, elas se mostram. Então, a arte, os movimentos culturais, elas dão voz, ela democratiza a voz. Todos têm direito à voz, né? Preste bem atenção nos saraus. As pessoas começam bem tímidas. Elas levam um pedacinho de papel e elas tremem quando estão lendo. E, de repente, a gente vê a pessoa cantando, declamando, tudo decorado, criação dela. Né? Então, a arte é o lugar de todos para todos. Põe na roda as questões sobre a mulher negra, o homem negro periférico, a nossa geografia, a nossa... a falta de estrutura da quebrada, assim, que por mais que a gente ame estar aqui, é muita peleja desnecessária, sabe? O tempo é o nosso único, cara, valor, de fato, assim, porque ele realmente passa. O tempo vai, ele anda, nada faz ele parar, entendeu? Então a gente perde ele por conta de coisas que, tipo, a gente poderia não passar por isso, entende? Se tivesse um mínimo de estrutura. Que a gente não tivesse que brigar tanto para ter cota, para ter direitos, entende? Então a gente vai continuar falando, a gente fala disso, né? Da gente ter que falar sempre da mesma coisa, que é as nossas aflições, ou então é porque o cara tá esperando que você fale disso. Porque você é você, e você é isso, então fala disso. Por isso que eu digo, o movimento nosso cultural, ele fez sucesso, e faz, eu acho, porque nós descemos a cultura do pedestal e beijamos os pés da comunidade. Quando você leva as pessoas para ir em cima de uma laje, assistir um filme, um documentário feito por amigos, você dá a pipoca, você busca lá na escola, põe todo mundo sentadinho. Tem que descer do pedestal. Tem que cuidar deles como rei e rainha. Não é isso? Tem que ter medo. Como é que ele vai me ouvir? Eu vou aí, irmão. Onde fica a sua escola? Na Penha. Eu vou aí. A cultura periférica consegue emergir, consegue se destacar perante a esse silenciamento que é constante. Eu existo. A primeira coisa que eu sinto que até arrepia, a periferia existe, a periferia resiste e a periferia tá tomando os espaços. Eu acho que é isso. Nós existimos, nós temos direito a essa humanidade e nós queremos ser vistos como realmente nós somos. Vamos! República Palmarina, um século de resistência. Terra, comida, arte estava em existência. Tambores atabaques para confraternizar. Molejo gingado para capoeirar. Companheiros indígenas para se agrupar. Ei, negou, cego o som dos tambores que ecoa pelo mato. Cego o sentimento nativo exato. Rei Gangazumba na falsa paz confiou. Um tratado se consolidou. Contra a repressão, quilombo é escudo. Nego zumbi falou. Liberdade tem que ser pra todo mundo. Cara, a gente sempre se encontra na resistência. Isso tem sido um problema. Resistência a gente não quer dizer nada, a gente quer resistir, cara. Não, no aspecto técnico, por exemplo. Vamos pegar outra linguagem pra gente... Não, vamos pegar o teatro, vai. Vamos continuar! Como continuar? E como ficam os meus sentimentos? Ô, meu amigo, nós estamos trabalhando, não é hora de sentir nada. E outra, a gente não pode se preocupar com coisas tão pequenas.
Pequenas? Os meus sentimentos? Menores ainda. Como esse emprego? Menores ainda, pequenas como o seu salário. Chega! Oh, vocês estão querendo me controlar, não? Querem ser donos da minha vida? Cala a boca! A gente não pode ser dono de uma coisa que já não é sua. Ah, mas será impossível que todo mundo aqui nesse lugar tem que ser tão emotivo? Ai, meu Deus. Corta. Eu tô lembrando do meu pai. Corta. Não, eu não posso. Quando você se reconhece como escravo, você busca a sua liberdade. Então, eu acho que o nosso trabalho é esse. Mostrar para as pessoas que elas são escravas e que precisam buscar a liberdade. Porque acho que quando a gente acha que está livre, eu acho que esse é o maior engano. Então, acho que a nossa produção quer dizer isso. Vai embora. Não é porque você nasceu assim, assado, que nós está na perifa, que não pode. Acho que a nossa produção, acho que a nossa geração falou isso. Diz que não tem volta, né? Não tem volta. A porta que a gente abriu, a janela que a gente abriu, a cultura que a gente absorveu, a sementinha que foi plantada, o que a gente chegou, isso não tem volta. Não tem como a gente ser gado. Não tem como a gente abaixar a cabeça. Todos esses movimentos, todos esses livros, que a gente possa ter liberdade de fala, liberdade de escuta, acho que a gente precisa muito exercitar a escuta, né? E liberdade de ser quem se é no mundo, assim. Então, acho que nós, artistas, a nossa produção é para isso, é para tentar acordar as pessoas, despertar as pessoas. O artista, ele é a última linha da sociedade. Quando ele desiste ou se entrega, é porque não resta mais nada. Nós não fazemos a arte pela arte. Nós não temos ainda esse prazer, esse privilégio. Não tem como você escrever um texto e não falar de racismo, não falar de machismo, não falar de homofobia, não falar de fome, não falar de violência. Não tem como, né? A gente não faz arte pela arte, né? E a nossa arte também não é como a Conceição Evaristo fala, a nossa arte não é para Ninal da Casa Grande, né? A nossa arte, ela tem que fazer sentido pra gente. A gente nem tem direito à subjetividade, sabe? A gente não tem direito a ficar lá falar, sei lá, de coisas que não são menos importantes, mas que são mais pessoais, assim, sabe? A gente nem tem isso, a gente nem tem tempo para ter esse direito, então ainda não está em debate. Mas eu espero um dia chegar, sei lá, falar de amor, ou das sutilezas do processo pessoal, né? No pobre meteram a tapa, tanto coice bordoada, e o penduraram no tronco. A surra foi tão danada, que dessa vez o negrinho não resistiu à parada. Fixava a face da amada madrinha Nossa Senhora, toda vez que senhorzinho furava-lhe de espora. Por último, solta um suspiro. Sua alma vai-se embora. De Aruanda
só levo saudade. Pra Ruanda eu quero voltar. Pras águas do mar, sagrado Calunga, onde eu vou me queixar. Pras águas do mar, sagrado Calunga, onde eu vou me queixar. Memória das crianças da Candelária, aos 111 do Carandiru, as vítimas das chacinas de maio de 2006, memória dos 5 meninos do Cabula, memória de Amarildo, Cláudia, Luana Barbosa, Douglas, DG, João Vitor, Maria Eduarda, Marielle Franco, memória do mestre Moa do Catendê e de todos aqueles assassinados pelo Estado, cujo nome eu não sei, mas sabemos a cor. Qual é o nome desse negrinho? Fazer esse filme é olhar para dentro, pensar tudo o que temos feito, refletir o que a produção tem dito e em como estamos nos saindo. Ainda não podemos falar de arte pela arte, do processo pessoal, daquela frase no livro. No entanto, essa produção tem sido premiada e, ao longo dos anos, tem colaborado na mudança de vários aspectos de nossas vidas, de como nos vemos e de como seguimos o nosso trabalho. Estamos espertos e estamos vivos. Mas assim, se você for num slam, você vai ver que 80% dos poemas está falando da violência contra a juventude preta da periferia. 80% das poesias faladas, das apresentações do conteúdo que está sendo apresentado ali, né? Então, essa é uma pauta antiga e atual. Apesar de tanta mudança, o estigma ainda é o mesmo, né? O suspeito é o jovem preto da periferia, que, enfim, tá aí, né, na rua. A gente não quer ser menor, ter vivido menos porque viveu na periferia. É igualar as coisas como ser vivente. E ser burguês é escroto pra caralho, velho. Ser periférico é guerreiro, tá ligado? É verdadeiro. É vivente, só isso que a gente quer. Não quer ficar participando dessas mentiras burguesas, de suquinho de laranja, café da manhã, nada. A gente quer viver mesmo. No fundo, a gente tá tentando ganhar mais tempo de vida, literalmente, ter vida longa. E ter vida longa significa ter saúde mental, ter autonomia, ter trabalho, se sentir digno, assim, de bem com o que você faz, né? Eu nem sei se eu posso falar aqui, né? Mas eu vou falar, depois você corta. Sobre o movimento com o secretário, né? O André Sturmer, porque eu sei porque eu fui uma das linhas de frente representando a dança, estive ali, ó, cara a cara com ele, discutindo sobre essa questão de políticas da dança, e eu fiquei mal, eu fiquei doente, cara, e outros colegas ficaram. E aí, quem cuida da gente? Né? Faltou luz. A escuridão guiava passos e pensamentos pela rua. Voltar para casa tornou-se mais um desafio de ser mulher nessa cidade, em que a luz é só uma metáfora do apagamento de nossas existências. O corpo de uma mulher empobrecida, de dia, é mão de obra. À noite é o que sobra. Que isso tem a ver com uma realidade social, com a construção do Brasil, com a realidade de classe, com a realidade racial que a gente vive, é foda, né? Porque parece que tudo que a gente vive é nosso. Então, segura seus BO, segura seus problemas, não fala nada e tente ser o mais solícito possível. Acho que a gente resolveu falar, foda-se, caguei, entendeu? Não tô nem aí, vou falar mesmo. A gente não quer participar desse esquema burguês, capitalista, que um fica e outro vai pra trás. Não, mano. É só caminhar e sorrir e fazer festa. Né, Bocão? Não é isso mesmo que a gente quer? É isso aí.
Tá trabalhando, filho? 4 horas da Se manhã, fudeu, já. trouxa. Chegando agora. Se fudeu, trouxa. Ei, rapaziada. Olha o tamanho da bota, ó. Eu acho que a primeira coisa, a primeira tarefa de todo produtor artístico, ou seja, e produtora, as pessoas que estão fazendo, são fazedores de arte, que se colocam nesse lugar do trabalho, eu acho que, penso eu, que é importante a gente se colocar dentro da forma de produção hegemônica, se colocar dentro de como a roda viva acontece, que é o sistema capitalista. Feito isso, eu acho que você tem que ter uma posição. Se você não tiver nenhuma, você está na roda viva girando na roda hegemônica. Se você tiver alguma, você pode tentar interromper, mesmo que seja por poucos momentos. E como é que é feita essa interrupção? Qual é o nosso limite? Apresentar as contradições do mundo capitalista. Chega! Você só pensa em dinheiro. E você acha que tem coisa melhor pra pensar do que dinheiro? Terras! Dinheiro! Imóveis! Dinheiro! Propinas! Dinheiro! Chega! Ih, tá bom. Talvez nesse movimento, e ainda assim eu acho que tem diferenças, todos estão se pensando contra o sistema. Aí a pergunta é, você está se pensando contra o sistema, ajudado pelo sistema? Você está usando o sistema? O que é o sistema? A gente nunca está fazendo de acordo com o que todo mundo acha que é legal. Sempre vai ter crítica. O sistema é algo que também lida com essa história de cultura de periferia e faz a cortina virar pano de chão. Qual que é? Mas a gente tem que valorizar o que a gente está fazendo, reconhecer os erros, né? Olhar para frente e falar, vamos melhorar, né? Mas tentar ser mais tolerante com os nossos, né? Eu só sinto que às vezes a gente não deu conta e está fazendo os mesmos textos que com certeza vão comover, que com certeza vão falar, a gente está lutando contra as situações difíceis, e está mesmo, mas a complexidade das coisas talvez não é contemplada. A gente vai ficando também rançoso. Eu falo isso porque eu tenho ficado rançosa, né? Eu tenho que admitir. A gente acho que fica também um pouco mais exigente, né? Fica querendo mais, porque sabe que... Porque não quer que isso seja só uma onda. Ah, foi isso, aconteceu, a gente foi em uma onda e acabou. Nós não estamos vivendo nenhum momento de alteração das bases ou nenhum momento revolucionário. Se estivéssemos, talvez a nossa arte seria de agitar e propagandear esse movimento revolucionário. Há 10 anos a gente faz a mesma coisa. Isso é necessário. É necessário. Não dá para fugir disso, né? Não dá para eu não dizer o poema que eu mais gosto e que as pessoas também gostam. Mas também não vai me impedir de escrever um livro, ou não me impedir de fazer uma outra música. Eu preciso cantar música para Exu, mas eu também preciso compor, né? Você vai ter que falar a mesma coisa para despertar um Binhos, um Sérgio Vaz, um Aquins, um Alex Barcelos. A gente vai ter que falar a mesma coisa há 20 anos, porque é pouco ainda, mano. Sacou, mano? A excitação percorre da ponta dos dedos até o esfíncter. Do político que se imagina um estadista através do Twitter. Inseparável da mentira igual a carnaval e glitter, provando que alguns homens feitos precisam de babysitter. Muitos o comparam a Hitler, Mussolini, Franco. Ideias eugenistas de um macho alfa branco. E seus seguidores, ouvidos blindados, não há quem destampe. Não pense em crise, trabalhe. Não pense em Donald Trump. Não pense. Não pense, homem-bomba da ignorância, fantoche kamikaze, que é o menor sinal de discordância, diz... Esquerdopata, feminazi... São robôs, reais, virtuais, lembram Minions. Mercenários hackeiam perfis em redes sociais e lucram millions. Não dá pra gente ficar fazendo um espetáculo todo mês, sabe? Ah, vai ter o show do fulano. Porque a coisa mais importante do sarau é a poesia, né? Nosso trabalho, eu acho que é esse, cara. Tirar o povo um pouco dessa dureza que é a vida. Pô, você não acha da hora quando alguém vai no sarau a primeira vez e fala, mano, eu não sabia que era assim. Porra, eu piro, cara. Esse dia o Zé Maná falou, o sarau tá meio fraco, hein? Só tem vendo o cara ruim. Eu falei, mano, isso é o sarau. Quando o cara tá tremendo ali na frente, é que é o sarau. É porque você trouxe mais alguém que não tava, mano.
E às vezes o sarau é mais bonito quando tem bem pouca gente. Porque ele fica mais intimista, porque as pessoas falam de outras coisas que têm vontade de falar, a gente se sente acolhido e à vontade. Sai pela narina, canta nos bambus. Cabelo embaraça, bate no portão, espalha a fumaça, varre a plantação, lava o pensamento, deixa o som chegar, leva esse momento, traz outro lugar. Eu queria dedicar esse disco ao movimento. Então eu peguei uma página do CD e eu escrevi o nome de todo mundo, até o seu tá lá. Porque eu sentia que aquilo ali era a expressão de um momento. Mas eu já não vejo hoje com os mesmos olhos. E também não sinto necessidade de para mostrar ou para ser grato ao movimento, de eu ter que estar presente em todos os sarau e que falar bem de todo mundo que vem de sarau. Não, o movimento também tem que servir para libertar as pessoas, mano. E acho que essa questão de ser um movimento é muito bacana, e a gente precisa assumir que isso é um movimento. Como Tropicália se assumiu como um movimento. Só que Tropicália estava interessado, talvez muitos não saibam disso, de trabalhar a música, a arte, a cultura de massa. E a gente quer trabalhar a cultura de massa? Nós queremos trabalhar a cultura popular. Nós queremos popularizar isso que a gente faz, sim, e por isso nós temos que ocupar todos os espaços, com respeito, com autorrespeito, etc. Mas com essa consciência, que é de outra forma que a literatura chega para essa população. Né? Literatura hoje está nas várzeas, está nos campos de futebol, estão nos terminais de ônibus. Né? Então, por que eu estou falando que estão nesses lugares? Porque é nesses lugares que esses grupos, esses coletivos fazem ação. Só o amor pode mudar o mundo. De quem tanto se humilhou. Inveja é uma desgraça, lastro de rancor e cocaína na igreja, brincadeira pra cada rap escrito, uma alma que se salva. O rosto do carvoeiro é o Brasil que mostra a cara. Muito blasfemo, olha a língua é uma piranha. Aqui é só trabalho, sorte é pras crianças que vê o professor em desespero na miséria, que no meio do caminho da educação havia uma... Eu acho que o que teve de mais revolucionário foi a gente conseguir olhar para o nosso cotidiano e entender tudo que a gente vive, desde os problemas, tretas, coisas que são muito fodidas que a gente vive, dores, enfim. A gente entender que isso era possível de transformar em arte, cara. Eu acho que essa é a pegada, assim, né? O pulo do gato, acho que tá aí. Então nós podemos mexer nessa realidade que está aí, a partir dessas ações em todos os campos, os níveis aí de expressões humanas que a gente possa evidenciar daqui para frente, né? Então a gente acredita nisso e faz. Que eles estão muito poderosos, então com as armas nós não vamos conseguir com eles, não adianta. Nós temos que fazer o que nós estamos fazendo, sabe? Acho que é por aí, com poesia, com conhecimento. Tem que conseguir colocar a sua alma nisso, sabe? E é verdadeiro, não é de fora pra dentro. A gente se sente autorizado a fazer o que a gente gostaria muito de fazer. Mano, se a gente se juntar, a gente consegue fazer, irmão. Né? E aí, ser feliz, cara. Porque é isso, todo mundo quer, não é? Por que a gente não pode tentar ser feliz? No livro Peles Negras, Máscaras Brancas, do Fanon, a primeira pergunta é: o que quer o negro? Ser humano.
O que nós queremos? Ser humano. É só isso. Nós queremos ser felizes. Aí, se as pessoas não deixam, a gente tem que falar texto, tem que xingar, tem que brigar, tem que fazer muita coisa. Mas o que a gente quer é ser feliz, cara. Eu sou ateu, irmão. Eu não tô querendo que o mundo esperar morrer para ter outra vida. Eu não quero ser feliz agora. E eu tenho pressa, sede, né? Então, acho que é por isso que a vida dói. Por isso que a gente precisa beber o tempo inteiro, precisa fumar, precisa cheirar, precisa aplicar na veia, precisa tomar Prozac, precisa tomar Rivotril. Alguma coisa tá nesse mundo que eles não dizem pra gente qual que é. A gente desconfia. A gente que faz. Por que a primeira coisa que os caras fazem na ditadura é acabar com o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação? De alguma forma, o artista, ele sabe do que está acontecendo. Pode não saber, mas ele sabe. Estão contando uma mentira aí. A gente não sabe o que a gente não sabe como a gente funciona, o que causa na gente, as coisas que vêm de fora, o que são produzidas, né? Então a gente fica meio perdido, né, nessa história. E aí eles programam a gente acredita nisso e a gente aceita essa realidade que está aí, né? E ajuda a criar essa realidade. Então talvez os livros, a conversa, a arte, a dança, tudo que a gente pode estar fazendo, ele pode ir por outro caminho, né? Ele pode dizer que, ó, não, tem esse, a gente pode apontar para caminhos diferentes, né? Como a Feliz, por exemplo, né? Que a gente não imaginou, que dentro daquela pergunta que você falou lá em 2006, que a gente ia ter uma feira na Quebrada aqui, discutindo e falando da gente, né? Com o nosso olhar, com o nosso jeito, né? E as pessoas estão fazendo, né? Por que tem que ter a Flip e todo mundo, eu vou para Flip, é legal ir para Flip, né? Mas eu quero ver um momento em que todos vão falar, esse ano, puta, eu tô louca para ir na Feliz, tô louca para ver qual vai ser a programação da Feliz, eu acho da hora, tem muita coisa legal, e as pessoas irem mesmo, a gente não precisar ficar apelando, venham, né? As pessoas irem porque acham que é bom, né? Ainda me lembro bem das minhas ruas de terra, tô me mantendo vivo no meio de uma guerra. Me desculpe, seu moço, se sem querer eu ofendi alguém, mas é que tá difícil me manter omisso sem acertar ninguém. A gente constrói as pontes também, né? Assim como a gente constrói muros, né? Então, só que se a gente quiser fazer algo junto, cara, a gente vai ter, volto a falar, estudar. Porque senão, cara, ninguém cria um movimento assim, movimento. Eu acho que os movimentos, eles não pararam, eles existem, eles estão num refluxo e tem que lembrar que refluxo é doença. Tem que tratar para poder continuar vivo, né? Sabe, só deixa eu não parar e olhar para o outro. Olhar mesmo, sabe? E abrir uma escuta verdadeira. Eu não vejo potência nesse tipo de movimento se não tiver essa base sólida. Vamos falar da crise no Brasil. Opa, até que enfim um bom assunto. Música! Pimpão, o que você acha da crise no Brasil? Eu acho que vivemos tempos difíceis e o país está dividido. E o que você pensa sobre isso? Eu penso que os ricos vão ficar com a melhor parte, como sempre. E os pobres? Vão ficar gritando pela rua. E os bacanas? Vão aumentar o volume do iPod para não ouvir. Esse movimento pauta, além de linguagem, que a gente já falou, além de estética, além de compromisso, de informação, pauta ética. Pauta uma ética que passa exatamente por esses assuntos, do machismo,
Hoje não é mais aceitável um poeta machista. Não é mais aceitável fazer um panorama com poucas mulheres, né? Essa questão, hoje, 10 anos atrás, a gente não tinha essa reflexão. Hoje nós temos. O movimento também pauta a vida, né? A sociedade também mudou. Para sobreviver não está fácil, assim, fazendo arte na periferia. Sobretudo nos últimos 2 anos, assim, já tem ficado muito estreito, assim, na cidade de São Paulo. Acho que esses governos que chegaram, assim, eles... Por isso que a nossa arte faz muito sentido, porque senão eles não teriam cortado, né? Não teria o primeiro lugar que cortou é aqui. Não é só porque eles entendem que pobre não precisa ter arte, porque pobre precisa trabalhar. Eles entendem que o que a gente faz subverte também a mente das pessoas, sabe? Então, eu acho que uma arte legítima também, uma das formas de arte muito legítimas que a produção cultural da periferia fez foi questionar tudo que está posto, né? Mano, é uma parada que nem cabe em palavras, cara. O genocídio do povo preto é uma catástrofe, cara. A gente vive a era da catástrofe. São séculos. Povo indígena das Américas. É a era da catástrofe. Teve várias eras, né? Talvez a gente ainda tenha outras pra frente. É a era da catástrofe. A perspectiva, eu acho que vão ser as piores possíveis, né? A gente entra agora num espaço de tempo muito tenebroso, né? Principalmente com as artes, né? Principalmente com as coisas que a gente faz. A humanidade está doente, estado crítico e ausente, fruto de um racismo institucional que revela opressores entre os próprios oprimidos, e a navalha corta a gente que já não suporta o mal presente, nos dado como herança social de uma história mal contada num capítulo resumido. Que se multiplica uma porção de acéfalos, batem palmas pra toda a barbárie e seus métodos. Estamos sendo a solução dos seus problemas práticos, são condicionados a julgar, é lógico. Toda ira destinada sempre tem propósito, agredir a honra do mais fraco é muito óbvio. Afinal, manutenção de status é um indício de que a humilhação é parte do serviço. Mas que choram seus filhos, suplica. Acho que no quesito genocídio da população negra, eu acho que isso é algo existente, que ele vai mudando de cara, mas ele está presente, né? Se a gente pensa, ainda mais se a gente pensa na estrutura Brasil, né? Desde jovem eu já tenho uma referência muito triste de que o padrão do suspeito é sempre o preto pobre, né? E independente de qual seja o seu caminho, se é para ir trabalhar ou seja para ir para a escola, você sempre vai ser um meliante potencial. E para a gente sair da comoção e tentar refletir e encontrar caminhos, a gente tem que entender que é um projeto nacional, cara. É um projeto de Estado. Isso é uma agenda de extermínio mesmo, né? Aí não, aí é outra coisa, eu acho. Isso é uma agenda de extermínio, com a população negra, principalmente. E os tempos agora exigem de volta às bases e de volta a juntar. A gente precisa protestar junto mais. Vai ser esse tempo, vai ser um tempo perigoso. Mas eu acho que são dois Brasis, né? É o Brasil do homem periférico, né? Que o próprio Lula mostrou, o PT mostrou que dá para fazer um Brasil e tendo um dentista negro, geógrafo negro, cientista negro, piloto de Fórmula 1 negro, sacou? Tendo professora gorda, modelo gorda, tá ligado? Professor traveco, viado, tendo um ser humano na frente das coisas. E tem um Brasil que toda mulher bonita é loira e todo homem bem-sucedido é branco e forte. O barraco, hoje laranja, morada do medo, a mesa vazia e a mãe angustiada, as portas rangiam dobradiças famintas, recortes de revistas e quartos abarrotados, brechas maiores que Portugal. Casa com 2 saídas, onde estendiam-se mãos no dia de Nossa Senhora. Velas projetavam um futuro de sombras,
Cultivamos medo e vergonha atrás de tábuas multicores, almas mortas, canela cinza nadando em riozinho, quartos abarrotados sem bicicletas, olhares de cientista social, 13 estranhos. O Estado me deve a infância. Qual o Brasil que você viu aí, mano? O Brasil que eu vi foi de preto, de índio, de branco, de véia, de doido, de louro, de maluco, tá ligado? De mudo, de surdo. O Brasil que eu vi aqui, né? Sempre teve um mudinho, sempre teve o doidinho, sempre teve, tá ligado? A veinha, sempre teve o tiozinho doido. Esse é o Brasil. Agora, esse negócio aí de loira ser mais bonito da sala, o louro ser mais bonito da escola, isso aí não existe, isso aí é filme, mano, é novelinha. É muito doloroso porque é isso, a gente é morto em várias esferas, sabe? Assim, é uma mulher que você olha lá na base, é a base do salário, é a que menos recebe, é a mulher que menos se relaciona afetivamente, é a mulher que menos consegue construir uma estrutura familiar, e isso traz vários resquícios, sabe? Assim, então são mulheres que se olham no espelho e não conseguem se achar bonitas, isso também é uma forma de genocídio. Então, é o genocídio propriamente dito, assim. Mãe pássaro de duas cabeças, mãe pássaro de duas cabeças, apresentamos os nomes que cantam em nós. As minorias estão com a mira bem no meio da testa, e isso é a parte que dá uma dor e é triste de comentar, e que é a realidade que a gente tem aí pelo futuro, que temos que lutar para converter isso de uma maneira positiva, mas é algo que é a sombra da vida que dói. Então, assim, a gente tem força, essa força é incontrolável, de repente vem um governo também reacionário, um governo que não tem pé nem cabeça e acha que pode retirar aquilo que a gente lutou tanto para conquistar. E a gente vai e começa do zero para conquistar aquelas mesmas coisas, e aí a gente avança mais um pouquinho, acho que é isso, né? Esse ciclo da história permanente de fuder os menos favorecidos, assim. A gente exercita a liberdade, mas é um exercício. Ela não acontece, a gente não sabe o que ela é. O Brasil mostra a sua face. Nós somos isso, nós somos sinistros, cara. Nós assassinamos 60 mil pessoas por ano. Que país de que Deus é brasileiro? Que porra de Deus é brasileiro, de que no melhor carnaval do mundo? Isso é mentira. Nós somos... Esse governo é a cara do Brasil, irmão. Não pode não ser de todos os brasileiros, mas ele é a cara do Brasil. Racista, fascista, homofóbico, odeia nordestino, odeia pobre, quer todo mundo de volta na senzala. É isso, é a cara do Brasil. Isso nós sempre cantamos em letra de rap, sempre fizemos na literatura marginal. O cinema falou isso. Ninguém quis entender porque a briga era só nossa. Agora a briga de todo mundo ficou chamando a gente para qualquer lugar. As expectativas são ruins, mas a gente
vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo, não vai ser fácil. Já não tem sido fácil para a gente, da área da cultura, de 2 anos para cá. Eu vejo muito isso, as pessoas... Ah, eu tô com medo disso. Tá com medo do quê, cacete? Porra, meu irmão. Não é? Vai ser pior para quem? Vai ser pior para todo mundo. Os caras não querem o sofrimento? Tá aí o homem. O homem vai dar para todo mundo. E nós só não estamos mais fodidos porque esse cara falou que vai acabar com todo mundo. Não é só com os pretos, com os pobres, com as mulheres e com os gays. Vai acabar com todo mundo. Com a classe média, com a universidade. É aí que todo mundo trancou. Só que nós temos uma vantagem sobre eles, né? Nós temos know-how de sofrimento, né? Acho que para nós vai ser menos difícil. Nós precisamos acreditar, porque os dias melhores nós podemos provocar. Nós podemos provocar, porque se nós perdermos o nosso tempo, olharmos para as dificuldades e ficarmos, não que elas não existam, eu não posso ser alienada, elas existem, mas se eu ficar perdendo tempo com elas, eu não construo. E aí eu não melhoro o meu entorno. Né? Eu não posso perder tempo com pessimismo, não posso. Essa ponte que dividia a cidade em duas é a mesma ponte que nos divide em ricos e pobres, brancos e negros. Não temos tempo. Nosso tempo é agora e precisamos continuar vivos. A mudança sempre está à espreita e ela sempre vem de forma inexorável. Talvez por isso sejamos tão avessos a ela. Mas somos nós que acendemos o pavio para mover as coisas, começando de dentro para fora, transformando os pequenos hábitos que perpetuam esse mundo. Para cumprir a lei fascista, capitalista, neonazista. Que homens tão covardes, cacetete na cintura e arma na mão, atira gosto, atira colo. Atira bala pra todo lado, matando brancos, pretos, pobres. O importante é que sejam pobres, pra cumprir a lei fascista, capitalista, neonazista. Covardes, que homens tão covardes, cacetete na cintura e arma na mão, atira gosto, atira colo. Atira bala pra todo lado, matando brancos, pretos, pobres. O importante é que sejam pobres pra cumprir a lei fascista, capitalista, neonazista. Que homens tão covardes, cacetete na cintura e arma na mão, atira gosto, atira colo. Atira bala pra todo lado, matando brancos, pretos, pobres. O importante é que sejam pobres pra cumprir a lei fascista, capitalista, neonazista. Covardes, 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 covardes.